Existe uma pergunta que a arqueologia vem tentando responder há mais de um século, e a resposta é bem mais perturbadora do que qualquer filme de terror. O que exatamente os primeiros seres humanos faziam com os corpos das pessoas que morriam? A resposta envolve crânios pintados, buracos abertos em cabeças ainda vivas e até parentes comendo parentes. E o mais assustador é que isso não é exagero nem lenda. É o que os ossos enterrados por dezenas de milhares de anos contam para quem sabe escutar. Antes de continuar, uma pergunta simples. Você já parou para pensar por que a gente treme só de imaginar um crânio humano guardado dentro de casa? Pois é exatamente isso que aconteceu, há quase 10 mil anos, numa das cidades mais antigas já descobertas. Em Jericó, arqueólogos encontraram algo que parece ter saído direto de um pesadelo. Crânios humanos separados do resto do corpo, cobertos por uma camada de gesso modelado para imitar um rosto vivo, com conchas no lugar dos olhos. Esses rostos ficavam guardados dentro das casas, muitas vezes enterrados debaixo do próprio chão onde a família dormia, comia e vivia todos os dias. Imagina a cena: crianças brincando a poucos centímetros de um rosto humano moldado, com um olhar de concha te encarando o tempo todo. Só que, e aqui vem a primeira virada dessa história, isso não era um ato de loucura ou maldade. Para aquelas pessoas, guardar o rosto de um ente querido dessa forma era uma maneira de mantê-lo por perto, de nunca deixar a morte cortar completamente aquele laço. O que parece macabro para a gente hoje era, para eles, um gesto de amor e memória. Mas se você acha que isso já é assustador o suficiente, prepare-se, porque a história fica ainda mais sombria. Vamos viajar para cavernas na atual Croácia e na Espanha, onde arqueólogos encontraram ossos com marcas de corte extremamente específicas, do tipo usado para remover carne e tecido de um corpo. O detalhe arrepiante é que esses ossos não eram de animais, eram ossos de neandertais, cortados por outros neandertais. Durante anos, cientistas debateram se aquilo era resultado de fome extrema ou de um ritual. A resposta mais aceita hoje é ainda mais perturbadora. Em vários casos, o consumo de carne humana parece ter sido parte de uma cerimônia funerária, uma forma de incorporar a força ou o espírito da pessoa morta. Ou seja, no momento de luto, alguns grupos comiam parte do corpo de um parente como sinal de respeito, não de desespero. Pare e pense nisso por um segundo. O que pra gente soa como o pesadelo mais extremo possível, para eles era um gesto sagrado. E aqui está o fato mais chocante de todos, o tipo de informação que muda completamente a forma como você enxerga essa história. Esse tipo de manipulação ritual de ossos humanos não aconteceu só num lugar isolado. Ela aparece em praticamente todos os continentes, em povos que nunca tiveram qualquer contato entre si. Isso significa que, separadamente, sem trocar uma palavra, grupos humanos ao redor do mundo inteiro chegaram, por conta própria, às mesmas ideias macabras sobre como lidar com a morte. Não foi uma moda que se espalhou, foi algo que o cérebro humano parece ter reinventado, sozinho, várias vezes, em cantos completamente diferentes do planeta. Se você quer algo ainda mais amedrontador, chegou a hora de falar sobre a trepanação. O nome complicado esconde uma prática simples de descrever e impossível de imaginar sem sentir um arrepio. Abrir um buraco no crânio de uma pessoa viva, usando apenas ferramentas de pedra, sem anestesia, sem qualquer noção do que é uma infecção. E isso não foi um caso isolado de um curandeiro maluco. Arqueólogos já catalogaram milhares de crânios trepanados ao redor do mundo, de culturas na Europa, na América do Sul e na Ásia, com idades que passam de 7 mil anos. Agora vem o detalhe que costuma deixar até especialista de boca aberta. Boa parte desses crânios mostra sinais de cicatrização ao redor do buraco. Isso quer dizer uma coisa quase inacreditável. A pessoa sobreviveu. Ela continuou vivendo, em alguns casos por anos, carregando um buraco no próprio crânio, feito de propósito, a sangue frio, por outro ser humano. Alguns pesquisadores acreditam que era um tratamento para dores de cabeça ou convulsões. Outros defendem que era um ritual para libertar espíritos que estariam causando a doença. Bem provavelmente, eram as duas coisas ao mesmo tempo, misturando medicina e crença, de um jeito que hoje nos parece impossível de separar. Antes de seguir, vale um momento de reflexão desconfortável. Será que a gente está tão distante assim desses rituais? Pensa em quantas pessoas hoje guardam relíquias religiosas feitas de ossos ou cabelos. Pensa em quantas famílias mantêm cinzas de parentes dentro de casa, muitas vezes na sala de estar, perto de onde todo mundo se senta para assistir televisão. A forma mudou, os materiais mudaram, mas o impulso é exatamente o mesmo que levou os moradores de Jericó a guardar aqueles rostos de gesso debaixo do próprio chão.
a necessidade de não deixar a morte apagar completamente quem se foi. Tem ainda outro achado que costuma arrepiar quem escuta pela primeira vez. Em sítios arqueológicos espalhados pela Europa, pela África e pelo Oriente Médio, corpos de dezenas de milhares de anos foram encontrados completamente cobertos por um pó vermelho intenso, chamado ocre. Alguns estavam amarrados em posição fetal, cercados por ferramentas de pedra e ossos de animais, num arranjo que claramente não foi acidental. A cor vermelha lembra sangue, e a teoria mais aceita é justamente essa. Era uma tentativa simbólica de devolver vida, de devolver sangue a um corpo que já não tinha mais nenhum. E por falar em rituais em grupo, existe um lugar na atual Turquia chamado Göbekli Tepe, com mais de 11 mil anos, que muda completamente a ideia que a gente tem sobre quando o ser humano começou a se organizar em torno de cerimônias. Lá, arqueólogos encontraram estruturas de pedra monumentais, decoradas com animais selvagens e criaturas que misturam traços humanos e animais, construídas antes mesmo da agricultura existir. E entre essas pedras foram encontrados fragmentos de crânios humanos com marcas intencionais, além de sinais de grandes banquetes rituais. Isso significa que, muito antes de qualquer cidade, qualquer governo ou qualquer religião organizada, o ser humano já erguia monumentos gigantescos só para praticar rituais em torno da morte e do medo do desconhecido. Se você ainda acha que já ouviu o suficiente, tem mais um caso capaz de arrepiar qualquer um. Os corpos de pântano do norte da Europa, preservados de forma quase perfeita por milhares de anos graças à química especial da turfa. Alguns desses corpos, com pele, cabelo e até expressão facial praticamente intactos, foram encontrados com marcas claras de morte violenta. Cordas ao redor do pescoço, ferimentos de lâmina, ossos quebrados de propósito. E o detalhe mais arrepiante é que muitos pesquisadores acreditam que essas não eram vítimas de crime comum, e sim sacrifícios rituais, oferecidos deliberadamente aos deuses ou aos espíritos da terra, num gesto que misturava terror e devoção da forma mais extrema possível. E aqui chegamos ao ponto mais perturbador de toda essa jornada. Nada disso era exceção, era a regra. Praticamente toda a cultura humana da qual temos registro desenvolveu, de um jeito ou de outro, práticas macabras envolvendo os mortos. Manipulação de ossos, conservação de partes do corpo, cerimônias com carne humana, perfurações cranianas em pessoas vivas. Isso sugere que o impulso de ritualizar a morte, de tentar controlar o incontrolável através de símbolos e cerimônias, pode ser tão antigo e tão fundamental quanto a própria linguagem humana. Então fica a pergunta que eu deixo para você. Será que esses rituais eram realmente tão macabros assim? Ou é só a distância no tempo que faz a gente enxergar dessa forma? Se você tivesse vivido há 10 mil anos, cercado pela mesma escuridão, pelo mesmo medo do desconhecido, será que teria feito algo tão diferente? Se esse mergulho no lado mais sombrio da nossa própria espécie te deixou arrepiado, deixa aqui nos comentários qual desses rituais mais te assustou e já aproveita para se inscrever no canal, porque toda semana a gente traz outra curiosidade capaz de mudar completamente o jeito que você enxerga a história humana.